E aí, galera, estamos no ar. E hoje com ele, que é mineiro de Itabirito, Minas Gerais. Eu tive que ler, jornalista e apresentador com vocês, Matheus Baldi. Ô, Baldi! Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Laura? Porque eu sempre te assisto, mas é diferente quando a gente recebe esse convite pra bater esse papo. Parabéns, viu? Muito obrigada. Tô adorando sempre te acompanhar. Muito obrigada, de verdade. Me fala uma coisa, teve passagem no UOL, no SBT, na Record e na Band? Mas eu ouvi dizer que você começou no Balanço Geral Minas Gerais, ou eu inventei? Eu tive uma passagem, você acredita que antes de virar o cara da fofoca, eu tive algumas experiências, assim, eu fiz alguns programas ligados ao entretenimento, mas eu, na verdade, eu comecei mesmo, assim, na internet, numa cidade que é pequena em Minas Gerais, que é Itabirito, que é a minha cidade do coração, porque eu nasci mesmo em Belo Horizonte, mas eu sempre falo que Itabirito é a minha cidade porque foi onde eu fui criado e onde tudo aconteceu na minha vida, que eu tive oportunidade. Então, assim, ali eu não conhecia ninguém, fiz um canal no YouTube, comecei a fazer reportagem da cidade. Então, desde crime, desde questões... Você fazia? Sabe o noticiário da cidade? Não tinha uma televisão, era uma cidade pequena. Eu falei, o pessoal vai ter que se informar, eu já estava formado em jornalismo. Então, foi lá que eu comecei. Aí eu comecei a entrevistar celebridades que iam fazer show na cidade ou na região. E ali foi meu começo. Aí a TV Alterosa, que é afiliada do SBT em Minas, assistiu alguns vídeos, o pessoal da direção me chamou para tomar um café, para conversar. Falaram, olha, a gente tá precisando de alguém assim. E aí foi a minha primeira oportunidade de levar algo que eu fazia na internet, uma cidade pequena, para televisão. E aí depois eu fui para a Record News, que é uma emissora que eu fiquei por um bom tempo. Só que aí veio pandemia, Laura. E nada funcionava, a única coisa que estava dando, de fato, ritmo de trabalho naquela época de isolamento, era fazer jornalismo, jornal. E eu precisava trabalhar, mas pagar era as jornal contas. real? Tipo assim, no sentido de, os dois são reais, mas assim, era de crime, era de coisa... Era o Balanço Geral Raiz, que é aquele que, imagina, e aí... Eu não imagino. Na época de pandemia, era só morte, era mais tragédia, tinha coisas absurdas. E eu fiquei, assim, acho que foi um dos grandes desafios da minha carreira, porque eu não me via apresentando um programa policial, e tinha, né, sempre uma visibilidade, uma audiência muito grande. Foi um desafio. Eu imagino. Foi um desafio. Nossa, e isso foi o mais diferente, assim? Foi, eu do acho jornalismo que você fez. Acho que foi, Laura. Até porque a minha decisão foi um pouco complexa, assim, porque eu precisava muito de trabalhar, mas chegou um momento que eu já não estava mais feliz. Porque eu percebia que fazer aquilo todos os dias era algo que estava me incomodando. Porque eu não era só o apresentador. Como a gente tinha uma equipe reduzida, eu era editor-chefe, então eu tinha que fechar o jornal. Então, eu saía do programa e eu já continuava ali com a equipe pra gente produzir o programa do dia seguinte. Então, eu vivia, eu diria pra você que, assim, pelo menos 15 horas do meu dia, muita notícia pesada. Porque eu tinha que viver aquilo, porque a gente não tinha muita gente. E eu sempre gostei de participar da produção do programa. Então, chegou uma hora que eu tava realmente, assim, no limite do limite. E tive que falar, eu acho que agora... eu vou ter que ir pro rumo do entretenimento. E aí foi assim que tudo começou, no TikTok. Porque aí eu saí, pedi pra sair, sem plano nenhum. No TikTok? Foi. Como assim? Viralizou um vídeo lá? Laura, foi uma coisa mais estranha do mundo, se eu contar pra alguém assim. Eu pedi pra sair, eu não tinha plano B, tá? Eu já tava no limite, aí até meu diretor falou, você não tá fazendo isso, né? A gente apostou, eu falei, não dou conta mais. Vou cumprir o meu contrato, fico até o último dia, mas eu... E ele não acreditou, porque chegou no último dia, ele falou, tá no seu e-mail a renovação. Eu falei, não vou. E se você me perguntasse, meus amigos me perguntavam, mas tá bom, você tá saindo pra onde? Eu falei, não sei. Tô tentando alguma oportunidade. E como tava naquela fase do pós-pandemia, mas ainda tudo muito incerto, eu não tinha plano. E aí, eu falei, eu já sei, eu quero fazer entretenimento. Eu sei que é minha área, eu quero uma coisa mais leve. O que eu fiz? Peguei, comecei a escrever, eu já gostava de cobrir celebridades, comecei a postar no meu Instagram as notinhas, as fofocas. E aí, uma pessoa que já trabalhava nessa área há bastante tempo, que ele se chama Guilherme, Gui Ravache. O Gui tinha uma experiência de muito tempo na revista Caras. E a gente nunca não se conhecia. Mas quando eu comecei a postar as notícias no meu Instagram, começou a dar certo, dar uma repercussão. E eu falei, eu queria montar um site. E aí, eu conheci uma pessoa que programava site, que fazia sites, alguns sites conhecidos. Tipo X, assim? Ele fazia muitos sites, assim, do UOL, por exemplo. Que legal. E aí eu falei com ele, chamei ele, falei, olha, tô querendo abrir um site. Ele falou, olha, podemos fazer uma parceria,
eu conheço um cara que vem desse mercado, ele tá buscando algumas pessoas que estão querendo trabalhar nesse segmento. Aí ele falou do Gui, ele conectou numa ligação, o Gui achou super legal, e aí a gente foi e começou a desenvolver o site. Mas sabe o que acontece? O que acontece no meio O site flopou. A gente tinha uma audiência legal no Instagram, mas ela não convertia pro endereço. Pro site. Não, era muito difícil levar as pessoas para clicarem. E aí começou a virar uma coisa meio assim, meu Deus, não tá virando. A audiência, sabe? Aí o Gui já tava morando fora, ele mora nos Estados Unidos. As nossas conversas eram sempre à distância, mas ele falava, cara, tem um negócio que tá aqui que você tem que fazer, que é TikTok. Eu falei, não dá, Gui, ó, tem 30 anos, mais uma rede social não gosto de fazer dancinha, não dá, tô velho, eu gosto de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, mas assim, TikTok não. Ele falou, cara, e foi assim, e a gente fazia pelo menos uma reunião por semana, e eu não queria fazer definitivamente TikTok, eu fui teimoso. Mas eu lembro que na quarta reunião, quando a gente estava vendo que não virava, e a gente tinha ali já um custo básico, que a gente precisava fazer a coisa evoluir, eu comecei a ficar preocupado, porque eu tava sem trabalho, eu falei, gente, né? O dinheiro tem que vir, só gasto. E o dinheiro não chega. Aí eu falei, ele veio falar de novo do TikTok, eu falei, Gui, me dá uma semana pra eu pensar. Eu vou fazer, ok, tentamos aqui. E nessa uma semana, eu comecei a consumir muito e ver o que tinha, o que não. E eu olhei e falei, tá, todo mundo faz fofoca aqui, tem pouca fofoca, mas do jeito que o pessoal faz igual todo lugar. Eu falei, eu tenho que fazer um negócio diferente, porque quem tá viralizando na dança é porque faz diferente. E aí foi que surgiu a história de eu contar as fofocas. E eu sabia algumas fofocas mais polêmicas, mas eu tinha medo de... eu vou bombar no TikTok, mas eu vou levar processo. E aí? A conta não fecha, porque o processo custa talvez muito mais caro do que eu vou ganhar aqui. É verdade. E aí eu criei os enigmas. Eu comecei a contar as fofocas cifradas, que era, eu começava a fazer, então, aquelas charadas. Então tem uma fofoca do jogador que aprontou no fim de semana. Eu falo, a gente teve um flagra. Agora mudando de assunto... A minha prima me chamou pra ir pra praia. Eu falei com ela, não gosto de praia. Praia é chata, nem mar. E aí eu já falava isso e as pessoas matavam quem era o famoso que tava na fofoca. Isso viralizou já no meu primeiro vídeo. E aí foi viralizando. O TikTok foi me dando oportunidade. Foram surgindo muitas coisas legais na minha vida a partir dali. E até hoje o TikTok é a minha rede principal. Que legal. Mudou minha vida. Eu digo que ali foi um marco, porque aí veio o convite depois do SBT para fazer o programa da própria Band. Eu fui tendo outras oportunidades por conta do digital. Foi a partir dali que você foi pro SBT a primeira vez? Foi. E depois pra Band? Isso. Você ficou quanto tempo no SBT a primeira vez? Como que surgiu esse convite também? Olha, eu vou contar eu vou contar um negócio. Pra vocês saberem como é essa fofoca, eu não apurei ela ainda. Mas eu juro que eu sou curioso pra saber como é que foi. Ou se foi o que foi, tá? Talvez não seja, talvez seja uma coincidência. Sim. Foi assim, um dia meu telefone tocou, aí me falaram assim, a gente adora te acompanhar. Era um produtor lá da Band, do Melhor da Tarde. Ele falou, a gente adora suas fofocas, a gente queria te convidar pra você vir aqui no programa na semana que vem. Tipo, frila? Fazer uma participação. Aí eu falei, tá, eu topo, que legal. Adoro a Kátia. Eu lembro que foi... Nossa, eu falei, que legal, né? O pessoal lá assiste meus vídeos do TikTok e tal. Só que tem um ponto. Chegou o tal dia. Acho que foi uma terça-feira. E o pessoal que ia me buscar, do carro que ia me buscar, chegava às 13. Se eu não me engano, era isso. E era meio-dia, o meu telefone tocou. Era uma produtora do SBT. E ela me falou assim... Oi, é o Matheus. Eu falei, olha, me passaram o seu contato, eu tô te ligando, eu sou do Fofocalizando do SBT. Quero saber se você topa vir fazer uma participação no programa. Peraí, só um minutinho, nosso diretor Esquilo quer falar com você. Eu falei, claro. Ele já pegou e falou assim, olha, deixa eu te falar, quero te convidar pra você vir participar do programa. Você topa participar do programa amanhã? Eu falei, nossa, que legal, topo. Aí ele falou, não vai ser muito legal, a gente adora seus vídeos. Eu falei, que bom. Aí eu, obviamente... Falei, nossa, mas eu meio-dia e pouquinho, uma hora eu tô indo pra Band. Eu falei, é o seguinte, hoje eu vou estar na Band, eu não sei se tem problema, já sei amanhã. Ele falou, deixa eu te falar então uma coisa. Não, pode ir, tá tudo certo. Só faz uma coisa, não aceita nenhuma proposta, viu, se eles te fizerem. Aí eu falei assim, tá bom, de jeito. Aí ele falou, tá bom, então amanhã a gente se fala, a produtora te chama cedo pra mandar o carro. Eu falei, tá bom. E eu fui pra Band. Fui conhecer a Kátia, o Ricó, que é o marido dela, que é diretor do programa. Foi ótimo, eu adorei participar do programa. Sabe quando flui bem? Energia foi boa. Ótimo. Aconteceu. E aí chegou no final do programa,
Ela virou pra mim e falou assim, nossa, adorei você, senta aqui, vamos conversar e etc. Aí o Ricardo desceu, olha, parabéns. Deixa eu te falar uma coisa, você topa vir no programa amanhã, de novo? Aí eu falei, então. Aí ela falou assim, melhor, adorei você, a gente vai no final de semana pra um sítio, pra uma chácara, todo mundo do programa, você também vai com a gente. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu posso ir. Mas aí eu falei com ele, amanhã eu não posso, porque amanhã eu vou estar no SBT. Porque o pessoal lá do Fofocalizando me chamou e falou, não, então deixa eu te falar melhor. Você não quer ficar com a gente, não? A gente vai te contratar. Aí eu virei pra ele e falei assim, Ricó, obrigado pelo convite, mas eu já comprometi, a gente pode conversar isso depois, porque eu já falei que vou lá amanhã. E foi uma sensação meio que assim, meu Deus, que louco isso. Será que eu não sabia? Ou foi uma coincidência? Até hoje eu não sei. Uhum. E aí eu fui fazer o Fofocalizando no dia seguinte. E aí chegou no final do programa, o Esquilo foi no camarim e falou assim, você pode voltar amanhã? Aí eu voltei. Aí depois eu voltei de novo. E aí na semana seguinte ele falou assim, a gente gostou de você. Fica aqui mais uma semana, porque eu tô vendo algumas coisas com o pessoal da direção. E aí a gente conversa no final da próxima semana. Eu falei, tá bom. E aí eu fui ficando. E aí um dia ele falou, olha, o pessoal gostou, a gente queria te chamar pra ser contratado. E aí, eu fiquei na primeira vez, no total, Laura, foram quase 4 meses, se eu não me engano. Foi bastante. Você saiu por causa daquele negócio lá? Acho que foi o momento mais delicado da minha carreira, né? Você sofreu hate? Muito hate na época? Mas muito. Eu acho que mais do que hate, né, Laura? Eu acho que eu fui cancelado mesmo, né? Eu perdi contratos de trabalho. Perdeu? É verdade. Eu perdi o meu emprego no SBT, eu perdi publicidade e eu fiquei sem produzir por um tempo conteúdo para as redes sociais. Você sumiu? Tipo assim, desapareceu. Depois de um tempo, eu comecei a produzir vídeos que eu não aparecia, só aparecia a minha voz. Então eu contava as notícias, fofocas, histórias. Mas eu acho que foi um começo da minha virada, que eu comecei a entender que eu podia oferecer para o mundo algo além da notícia que era só o escândalo, a fofoca. Era quando eu comecei a refletir muito sobre a fofoca, sobre a repercussão do fato. Então, eu te conto a notícia, mas vamos refletir sobre isso, o impacto disso na vida da nossa sociedade, na sua vida. Porque o grande lance da fofoca, por que fofoca é tão legal? É legal mesmo. Porque ela torna o artista, o poderoso, o herói, a mocinha, o vilão da novela, a pessoa que está no topo das paradas da música, tão humano quanto a gente. É aquele problema que você viu uma amiga viver, ou que você viveu, ou que aquela outra pessoa que você viu a vizinha comentar também vive. É a nossa humanidade que está conectada na fofoca. Por isso que eu acho que tem tipos de fofoca. Aquela fofoca que é levinha, que é gostosa, que tá mais pra gente brincar, que dá pra gente até tirar um sarro. Mas tem também aquela densidade do que envolve uma complexidade de família, pessoas, carreira, uma exposição. Então eu fui aprendendo a dividir melhor as caixinhas. E entender que não era tudo sobre audiência, sobre fama, sobre ser o fofoqueiro mais visto, com bilhões de visualizações. E aí eu fui encontrando mais da minha essência dentro da fofoca. E esse processo demorou, então, até você voltar pro Melhor da Tarde? Olha, a minha saída do Fofocalizando da primeira vez aconteceu, acho que em setembro. Em novembro, a Band voltou a me procurar, a Kátia e o Ricó. Final de outubro. Aí eles perguntaram como eu estava, assim, perguntaram nesse meio tempo antes, mas a gente teve um encontro pessoalmente. E eles foram muito queridos comigo. Eu estava num momento muito frágil ainda, tinha ali um mês da minha saída do SBT, do cancelamento, né, em rede nacional e nas redes sociais. E eles perguntaram, como você tá? A gente gosta muito de você e queria muito que você viesse pro programa. Mas é um momento delicado. A gente pode ir te chamando para fazer algumas participações, se você se sentir confortável. Aí eu falei com eles, olha, eu posso pensar, talvez eu esteja num momento que talvez eu não queira aparecer, justamente porque eu sei que também, para quem aparece ao meu lado, vem um hate, vai ter que sofrer com isso. Mas eu lembro que foi uma questão assim, de 15 dias dessa conversa para a gente continuar se falando e eu voltar ali ao programa para fazer a participação. E aí foi legal, porque a primeira já virou a segunda, que já virou a terceira. Em dezembro eu já estava fazendo o programa praticamente todos os dias. E foi acontecendo. Aí eu lembro que na virada, teve um intervalo das férias ali, o Ricó me falou, olha, a gente quer te contratar. Funcionou, deu certo, a gente gosta muito de você. Você topa? Eu falei, topo.
E aí eu fui contratado, fiquei na Band 2 anos. 2 anos se passaram? Caramba. 2 anos. E foi uma construção muito legal de uma relação eu acho que vai muito além do profissional. Primeiro, por gratidão, porque quando você está numa situação muito difícil, você nunca esquece quem te abraçou, né? Quem segurou sua mão. Você também não esquece quem bateu. Sim. Mas você, melhor do que lembrar quem bateu, você não esquece quem te ajudou, quem te estendeu a mão. E eu não posso negar que nesse momento difícil, o Paulo Calil, que é da Record Entretenimento, ele foi muito generoso comigo. Ele me disse, eu acredito em você, fica calmo, fica tranquilo, porque ele viu, eu estava muito nervoso, porque eu apresentava um podcast lá. O link. E eu estava com medo de perder mais um trabalho, de mais uma vez não poder fazer o meu trabalho. E ele falou, isso aqui vai te ajudar, você tem que continuar, você ter motivo para sair de casa, para fazer, isso vai passar. E passou mesmo, e ele falou, talvez você lembre disso tudo daqui uns 10 anos. Ele falou, tem tempo que eu trabalho nisso, eu tenho experiência. Confia, vai passar, é uma fase difícil, você vai tirar muitos aprendizados. Daqui 10 anos você vai lembrar disso e vai ver o quanto você aprendeu. Eu falei, e eu lembro que eu falei chorando, eu falei, ai, tomara que você esteja certo. Obrigado, obrigado. E aí eles deixaram eu continuar fazendo o programa. Isso me ajudou muito também. Então eu acho que o trabalho, de alguma forma, ele me manteve de pé. Ele me ajudou a sair daquele buraco e aprender com o processo, trabalhando, sabe? Deus foi muito bom comigo, viu? Eu agradeço sempre ele, porque naquele momento o trabalho foi uma das formas. Claro, eu procurei terapia, fui no neurologista, fui medicado, porque eu fiquei muito triste. Teve um período que eu não queria sair do meu quarto, eu chorava muito, eu me apegava muito a Deus. Tipo depressão? Eu tomei muito remédio, Laura, assim. Teve um período que eram pelo menos 4 remédios por dia. Mas eu acho que foi bom, porque acho que não tenho certeza, porque foi o acompanhamento do terapeuta e do médico, junto com o trabalho e a fé, que me mantiveram ali consciente de que aquilo era só um momento. A minha cabeça falava que não, tá? Muitas vezes parecia que tudo tinha desabado. Eu tinha a sensação que não ia ter jeito mais, que tudo tinha acabado. Mas era algo passageiro, acho que a prova tá aí, sabe? Mas eu não conseguia ver naquele primeiro momento. Então era muito choro, muita dor. Parecia que tudo tinha sido em vão. Todo o trabalho, todo o esforço para chegar ali tinha sido em vão. E a volta pro SBT? É curioso, né? Porque passou um tempo, chegou no final do ano passado, Laura, eu comecei a viver um processo assim, que eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. Rever tudo, rotina, eu fui me conectando muito. Eu, nesse meio tempo, acho que é importante, eu não posso deixar de falar isso, e aí eu vou abrir aqui e vocês pensam se faz sentido colocar. Mas teve um período muito delicado, que nesse meu momento de dificuldade, eu comecei a sair muito, beber muito, viver algumas experiências com coisas não tão legais, nada muito pesado, mas um mundo que não fazia parte da minha essência, mas que me descontraía, e eu achava que aquilo pelo menos me levava para um lugar de não lembrar a dor daquilo que eu tinha acabado de viver. Então era assim, eu tô de pé, eu falo com Deus, eu tomo medicação, mas tinha horas que vinha aquele gatilho da dor, e aí no final de semana eu queria o quê? Beber, curtir, farra, virar a noite. Entendi. Isso não estava sendo muito legal. E chegou um momento... Era um excesso. Muitos excessos. Mas uma frequência de excessos muito perigosa. E você ia trabalhar assim? Poucas vezes eu fui trabalhar virado. 2 vezes, mais precisamente. Não comprometia meu trabalho, porque eu sou workaholic. Trabalho, as pessoas que convivem comigo acham que eu trabalho demais, eu acho que eu trabalho mesmo, é uma coisa que eu trato na análise, porque chega um ponto que é legal falar que trabalha muito, outro que é um pouco ruim, e eu acho que eu tô cuidando disso. Então, eu nunca deixava assim, não é que assim, vai afetar no seu trabalho, não. Em hipótese alguma, isso vai mexer no meu trabalho. Então, 2 situações que eu fui virado, era assim, vou virado, vou entregar tudo, depois eu durmo e boto o sono em dia e ok, vou entregar tudo. E isso não comprometeu. Mas as viradas, os excessos iam às sextas e sábados. Domingo era para recuperar, né? O ponto é que chegou um momento em que meu corpo estava muito cansado, a minha mente estava muito cansado,
E teve um episódio de uma noite muito boa, divertida, assim, com pessoas queridas, que eu cheguei em casa e eu tava bebinho, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa... E eu queria excesso, eu queria mais. Só que eu tava muito cansado. E aí eu tava muito cansado e falei, Deus, eu não dou conta mais disso. Eu tava numa madrugada muito difícil. Era uma sexta-feira. E eu falei, não faz sentido. Porque parece que eu tô começando a virar o jogo. Eu voltei a ter uma visibilidade, eu tô fazendo um programa legal, tô ganhando uma grana legal, voltei a fazer publicidade. Mas eu não tô feliz. Porque no fim do dia, a minha semana termina sempre no excesso. Parece que eu trabalho toda a semana inteira para chegar no final de semana e me perder de mim. E eu não dava mais conta. E aí, nessa conversa com Deus, eu chorei muito. E eu acho que foi ali que, de uma forma muito especial, Deus falou comigo que aquilo ia mudar. E que eu precisava falar o primeiro não mais difícil para o meu excesso. Foi muito difícil. Eu levantei, tomei um banho gelado e fui dormir. Alguma coisa especial aconteceu naquela noite. Porque ali me marcou uma nova fase da minha vida. E aí tudo começou a mudar. Foi a virada de chave. Foi a virada. E a partir dali eu mudei tudo. Aí durante um tempo eu cortei álcool. Hoje eu bebo socialmente, bebo bem menos. Às vezes também nesse meio tempo, isso já tem quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Eu bebi. Alguns dias que eu olhei, falei, podia ter bebido menos, mas eu não tive picos, excessos que fossem sem moderação. E eu cortei por um tempo, porque eu percebia que era o álcool que me dava alguns gatilhos ruins para ir para outros excessos, para outras buscas, para outras questões. Então, nesse meu período, eu passei a ter uma rotina saudável. Há quase 2 anos eu acordo às 4 da manhã, de segunda a sexta, todos os dias. É sério que você acorda às 4 horas da manhã? Pra fazer o quê? Correr. Por que acontece? Então, Paulinha ali. Olha, vou te falar que... eu posso falar que dessas 4 horas da manhã, durante... Porque a Paulinha é corredora oficial. Sim, total. O meu irmão também. Sério? Meu irmão também já fez triatlo, maratonista. Meu outro irmão é personal trainer e tem uma vida... Você tá lascada, a minha irmã hein? é do CrossFit. Só eu sou o cara, Laura, que não é... Olha, o esporte é por uma questão de saúde mental. É por sobrevivência. Faço porque eu sei que faz bem. Libera, né? Tanto de coisa boa, a gente sente a sensação boa, mas é só por obrigação. Pra mim, o maior desafio da minha vida, diário, é o treino, é o exercício físico, sabia? Pra mim é a coisa mais difícil do meu dia. Não é acordar 4 horas da manhã. Não é trabalhar, não é a leitura, é o exercício físico. Quando eu faço, porque aí tem um lance. Resolveu o meu... Quando a gente começa vencendo o maior desafio no começo do dia, o resto fica fácil, né? Sim. Então, aí eu falo, nossa, venci. Eu mudei, mas às 4 da manhã é porque, como a fofoca, eu tenho uma equipe que me ajuda e isso começa muito cedo, o meu público se acostumou, os quadros mais famosos que me ajudaram a viralizar eram Tem Café, Tem Notícia. Eu começava cedinho, 7, 8 da manhã, a trazer a notícia, para todo mundo que tá acordando já ficar por dentro. E aí eu falei, então tem que começar às 4 para ter o meu momento com o Matheus. Então eu acordo, faço uma oração, que é a primeira coisa, leio a Bíblia, faço um alongamento, medito, faço uma leitura de um livro qualquer que seja conectado com algo meu, que não seja sobre trabalho. Faço meu diário, escrevo todos os dias. Às vezes Tem um diário? Tenho. É um caderno mesmo, tá? Mas que eu acordo dizendo as coisas que eu quero para aquele dia, o que aconteceu no dia anterior, os meus sonhos. Eu anoto a passagem bíblica que eu li mais cedo, porque na hora que eu li, é bom, eu gosto de memorizar aquela passagem. Anoto o horário. E ali eu começo o meu dia. Então, depois dali, na teoria... Então, vou te explicar na teoria por quê. Eu continuo fazendo tudo isso. Mas, por exemplo, há 20 dias eu mudei essa rotina para priorizar algumas coisas. Estou com alguns projetos novos de trabalho, que aí eu começo a achar ruim. Porque eu quebrei a rotina da corrida. Eu não abro mão dessa parte 1. Mas onde que eu tiro? Na parte mais difícil. Porque como eu não gosto de treinar e de correr, eu corto, falo, o trabalho está me consumindo. Né? Não deveria. Mas é o que tá acontecendo nos últimos dias. Nos últimos dias tem sido assim. Tem uma fofoca boa pra gente, já? Tem várias.
Tem várias. Eu acho, você podia me falar, gente, que você tem curiosidade, que você gosta, dar assim, um mercado, uma coisa que você acompanha. Eu fiquei sabendo que você não gosta da Jojo Todinho, é verdade? Ou você não gostava? Não, eu continuo não gostando da Jojo. Com a Jojo eu tenho convicção de que eu não gosto mesmo, também não quero mudar de opinião. Porque tem algumas coisas da vida, Lau, que você fala assim, eu queria mudar a opinião sobre essa pessoa, sobre a Jojo, tá ótimo não gostar dela. Eu acho ela chata, acho ela baixo nível, sabe? Aquela pessoa. Por quê? Porque ela, além de mentirosa. Oxi. A Jojo é mentirosa. Ela é mentirosa? Laura, ela é, e eu não gosto de gente mentirosa. Porque eu gosto. Tem ela artista. Inventa? Não, ela mente mesmo. Eu vou te contar as histórias. Porque tem artista. Eu gosto muito de artista. Você sabe fofoca, ele te liga, ou te manda mensagem e fala: nossa, segura essa pra mim aí. Eu já fiz isso, tá? Te conta outra fofoca. Essa não dá, essa vai me prejudicar. Eu falo: tá bom, tá. E tudo bem, porque às vezes vai causar um problema. A Jojo, sabe como que. Toda vez que foi assim. Eu não vou falar aqui, porque eu graças a Deus, tenho uma educação um pouco diferente, sabe, Laura? Mas já é assim. Olha aqui, você tá falando, vai torrar, e começa a falar. Socorro. E antes, ela já começa a falar uma sequência de palavrões que em vez de ir pro assunto, não, ela vem com a metralhadora, pronta. E aí, cara, eu acho muito complexo. E o problema é que muitas dessas vezes eu tinha prova. Entendi. E o ex dela, por exemplo, caiu na pilha do jeito errado, que é o Lucas. Na época, eu achei melhor preservar mesmo algumas informações. Que ninguém sabe, até hoje. Porque eu acho que eu também tinha aprendido muita coisa. Tem coisa que não faz sentido. Se a pessoa não resolver ali, talvez não valha a pena. Mas uma parte, que é a parte da fofoquinha, uma briguinha, uma discussão. A gente conta mais leve, mas conta, porque é meu trabalho. Não é que eu tô tendo prazer com o seu problema. É que é o meu trabalho. E aí a gente pode contar. Mas ela não sabe. E aí ela vai, começa a mandar hate, vai nas páginas, começa a comentar e detonar. E brigar. Não é no sentido de conversar. E ameaçar. E que não sei o quê. Eu olhei e falei, ela não tá sabendo lidar com a situação. Então ela tá numa caixinha que ela mente mesmo quando você tem. E teve algumas questões meio chatas. Que ela traía até os amiguinhos, né? Pessoa próxima, assim. A gente começa a ficar um pouco incomodado quando você descobre que são as pessoas mais coisas próximas mais que eles entregam a pessoais, fofoca, assim. né? Entendi. Tem alguma fofoca da Ana Castela? Da Ana Castela? Você sabe que tem uma história que é muito seguinte. A Ana não gosta de fofoca. Vixe, então ela já não vai gostar de chegar nela. A Ana detesta fofoca. Vixe, desculpa. Mas eu tava conversando, você sabe que temos algumas pessoas próximas da Ana. E eu sou um admirador da Ana Castela, pelo jeito que ela, tão nova, conseguiu fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, e também enquanto ela se permitiu viver, ainda muito jovem, experiências na vida. De repente, eu acho que a fofoca, eu acho que o grande lance da fofoca da Ana Castela é o rompimento com o Mioto. Isso explica muito o porquê a pessoa que eu tava falando que os fãs, por exemplo, acham que eu não gosto, as pessoas acham que eu não gosto do Gustavo Mioto. Ué, mas por quê? Por quê? Eu sei muito dos detalhes do término. Pode contar, tô brincando. Eu acho que tem um ponto que é ali chave. Muito complicado, porque o pessoal caiu muito em cima da Ana, porque logo quando ela ainda estava no meio de uma indecisão sobre a gente vai estar junto, não vai estar, a gente tá ficando, não tá, sabe aquela coisa meio embolada com o Gustavo Mioto? Ela estava como amiga do Zé Felipe naquela viagem para Orlando. E muita gente já falou que eles estavam juntos. Mas eu tenho certeza, pelas provas, pelas pessoas, por tudo, que ali era realmente amizade. O Mioto ficou uma arara. Ele não sabia que o Zé ia. E eu contei isso na época. Ele ficou, acho que talvez incomodado, porque eu falei que ele ficou uma arara. Ele estava gravando umas coisas da divulgação da turnê nova. Ele mudou o semblante, o humor, e as pessoas, minhas fontes me contaram que elas perceberam. E ali começou a virar um hate pesado em cima da Ana, como se ela tivesse, assim, traindo. Mas não, ela não tinha uma relação com ele. Ela não ficou com o Zé Felipe nesse período.
Era recente a separação do Zé com a Virgínia. Tava tudo muito confuso. A ideia da Michelle, que é a mãe da Ana, de chamar ele, foi um negócio assim, chama ele, o menino tá aqui conversando, ele é gente boa. A gente tivesse a espontaneidade deles agora juntos, que é isso, ele já era um menino do bem, legal, que todo mundo gostava. E ele conquistou todo mundo. E quem chamou ele depois, pra estar mais próximo da família, nem foi a própria família, nem foi a própria Ana. Foram os amigos da família que estavam também em Orlando, porque era uma viagem com muita gente. E ali que a coisa começou a ganhar mais, vamos dizer, novos capítulos. E aí o Zé brincou um dia, isso dias depois, eu diria que assim, eu soube mais de um mês depois, que ele falou, eu tô afim dessa menina. Eu vou conquistar ela. E aí que aconteceu a coisa dele olhar. Entendi. E olhar ela de um jeito que assim, nossa, eu quero conquistar essa menina. Porque ele gostou, aconteceu ali uma coisa especial. E a Ana não queria no começo, porque ela não tinha a ver nem com o fim do que tinha acontecido com o Mioto. Ela tava numa vibe tipo assim, eu tô aqui vivendo, quero viver, quero curtir, beber minhas cachaças, fazer meu show, fazer minhas músicas, e tá tudo certo. Mas o Zé é inteligente, é um menino, gente boa, carismático, simples como ela, né? E aí aconteceu. Então, assim, é difícil às vezes explicar isso pro público. Entendi. Mas aconteceu. Entendi, faz sentido. E a Virgínia, no meio dessa história? Eu acho a Virgínia uma pessoa que sabe lidar muito bem. Olha só, a Virgínia sabe ser artista porque ela sabe lidar com o hate, com a fofoca. Eu acho que ela consegue até se apropriar de uma forma até muito inteligente da notícia e da fofoca. Eu estava vendo um estudo, Laura, eu lancei recente uma plataforma de inteligência artificial que combina jornalismo com a mineração de dados, que envolve reações da internet em relação a episódios, a notícias das pessoas famosas. A Virgínia, bem ou mal, ela está não só nas conversas, muitas vezes ela é a conversa. Ela foi o assunto do ano de 2025. O ano foi dela. Desde o episódio ali em que ela consegue bater muita gente nas lives que ela faz, até a questão do relacionamento que tem com o Zé e as crianças, uma visibilidade, uma exposição muito grande nas redes, até o anúncio da separação, até o próprio episódio que foi um baque para a carreira dela quando ela teve que dar um depoimento e explicar a questão da relação dela com as plataformas de jogo. Mas ela soube de alguma forma, se manter relevante e se manter viva nas conversas e oferecer também trabalho. Então, ela estreou um programa de televisão, conquistou uma audiência nova, que é um público mais velho. Depois de tudo isso, ela ainda também se conectou com o carnaval, que está no coração dos brasileiros, porque é a nossa festa popular e que o mundo observa com muita atenção. Se apropriou de algo muito legal que eu contei em primeira mão, enquanto todo mundo falava, olha, ela pagou pelo posto, ela tá ali porque ela pagou e etc. Sabe o que a Virgínia fez? Eu falei que foi uma sacada genial que mostra a inteligência dela. Ela, não é que ela estava pagando, ela falou, eu preciso oferecer para essa comunidade um recurso, uma forma deles serem ajudados. E aí ela fechou uma parceria de ter um perfume exclusivo da Escola de Samba Grande Rio e gerar todo aquele lucro para a escola. Vai ter isso no carnaval, que legal. Eu descobri isso, e aí eu procurei a equipe dela, eles me confirmaram. E a expectativa é que sugere, assim, de 9 a 12 milhões de reais, se as vendas realmente forem no volume esperado, em um ano de venda. Então, é realmente uma contribuição muito grande para aquela comunidade que está ali nos bastidores, precisando, de fato, ter o seu salário pago, porque para fazer um desfile com aquela magnitude, tem muita gente que trabalha, que vive daquilo, e gente que participa e vive a história da comunidade ali. Então, a Virgínia, para mim, ela é uma pessoa que tem muitos pontos interessantes para ser observada. Com a relação com o Vini Júnior, ela é notícia internacional, ela fura uma bolha, ela será um dos principais nomes no ano que vem, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tem essa história, ela com as Kardashians, sim, também vem aí, na minha leitura, uma participação mais viva no universo da moda, da beleza. Eu tinha antecipado isso antes de virar namoro com o Vini Júnior. Eu falei, anotem, Milão Fashion Week, Paris Fashion Week, tem um olhar dela para um novo mercado. Não sei se é só o Body Splash com o Vini Júnior também, mas também algo que ela olha para esse mercado internacional
com visão. Ela tem visão. Isso a gente não pode negar. Eu acho que ela tem alguns desafios. Na minha leitura, ela precisa se apropriar de algo que conecte mais com o simbolismo da conexão com o social, com o afeto das pessoas do outro lado. Porque Entendi. A família, a gente sabe que ela tem próximos filhos, a gente sabe. Mas agora ela precisa levar para o público, e eu acho que para mim é o maior desafio. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Que é justamente essa credibilidade, essa verdade, essa conexão de uma pessoa que gera e desperta afeto, amor, coisas positivas, que vai muito além da marca, da grife, da mansão. E eu acho que ela tem capacidade, entende? Mas isso é um ponto de atenção, porque agora ela está muito grande. Então eu acho que se eu fosse um grande amigo dela, eu falaria para ela, Virgínia, vamos focar nisso aqui agora, porque o público é grande, mas eles estão esperando agora esse outro lado, conhecer mais desse outro lado. Que não seja só uma conversão em números ou em dinheiro, sabe? Uhum. O Vini Júnior. O Vini Júnior, eu acho que é a maior... Eu acho que o Vini Júnior ele tem um desafio. Dar para Virgínia o que não é capaz de ser pago por uma conta bancária, mas ser pago no dia a dia, que é a fidelidade. Para mim é o maior desafio dele, sabe? É um jogador de futebol que sempre teve muitas mulheres procurando ele. Ele sempre teve festas com muitas mulheres. A intimidade, ele sempre ficava com várias meninas muito bonitas. E eu acho que agora ele entendeu que o campeonato mais legal que ele vai ganhar da vida é talvez provar para ele mesmo que ele manda bem fora das quadras como ser humano, como pessoa, como homem. E eu acho que ele precisa olhar para isso com atenção agora. Você falou com a Marcela depois de tudo que aconteceu? Do caso do dado? É. Eu falei com ela até na própria noite, que ela negou. A gente se falou bastante. No dia seguinte a gente continuou se falando. Durante a outra semana a gente continuou se falando. Eu entendi que é muito triste quando um homem percebe que ele tem capacidade de entrar na mente de uma mulher. Ainda mais quando esse homem ele é um agressor. A Marcela falou que ela ia tirar um tempo. Que ela ia viajar, que ela tinha muito medo da imagem dela ficar associada a esse episódio e que ela lutou muito para chegar onde ela chegou, como Miss, como empresária. E eu entendi que a gente também pode ir até um certo ponto. Isso não só sobre a Marcela, sobre até as pessoas que estão próximas da gente, nossos familiares, nossos amigos. Eu posso ir até aqui, eu posso te dar a mão. E eu disse isso a ela, no ar e fora dele. Eu nunca vou soltar a mão dela. Porque eu estava com ela desde as primeiras horas, desde o primeiro, eu acho que desde o primeiro instante, logo depois que ela saiu da delegacia, que ela recusou a denúncia da delegada, a delegada queria prendê-lo em flagrante. Ele estava lá, era o momento que o dado ia ser preso e a gente ia conseguir ter um agressor na cadeia. Ela recuou e saiu muito abalada, saiu muito mal. E eu disse isso a ela o tempo inteiro, que ela podia contar comigo. Tanto que eu preservei e preservo até hoje muitas coisas desse episódio. Mas eu não posso fazer o que só ela pode, que é decidir e manter o rompimento, denunciar o agressor. Eu acho que a justiça brasileira vai ter que fazer algo muito importante, que é deixar para o Ministério Público continuar investigando o caso e, se Deus quiser, com as provas e a materialidade que tem. Eu já me coloquei à disposição para entregar as provas. Eu não farei isso publicamente com os demais detalhes, mas para a justiça eu faria e farei, se me procurarem, para a gente ter a materialidade para o dado ficar preso. Porque o meu maior medo é que ele, depois da Marcela, ou ele cometa outra agressão contra ela, ou com outra mulher, ou com outras mulheres. Porque é crime. Um homem não deve bater nunca numa mulher. E ela voltou atrás por quê? Você chegou a perguntar? Teve um momento que ela entrou eu lembro que teve uma fala dela comigo, que ela se sentia culpada. Ela disse, mas eu também fui pra cima dele, depois ele veio, porque tem uma parte que ele agride ela muito na frente ali da mãe e tal, a mãe vê dos dedos no pescoço, tenta enforcá-la, grita e tem muitos berros. Tanto é que os vizinhos que chamam a polícia, acionam o porteiro para chamar a polícia. E ela, nas reações, ela também vai pra cima dele. E aí ela começa a achar que o fato dela reagir também é
um motivo, mas nada mais é do que uma reação, ela é humana. Se uma pessoa bate em você, a sua tendência muitas vezes é reagir. Infelizmente, em alguns casos, tem muitas mulheres que nem reagir conseguem. Sim. Né? Elas ficam inertes e não conseguem, elas ficam tão chocadas, tão paralisadas com a violência. E eu acho que tem uma missão aí nesse caso dela, eu disse pra ela, porque eu tenho certeza que em algum momento, se Deus abençoar, ela vai pular de fase e vai servir de voz e de apoio para outras mulheres que passam por isso, porque eu sei que tem muitas mulheres que precisam aceitar a violência doméstica porque os homens bancam a casa. Não é o caso da Marcela. Não é o caso de muitas outras mulheres que já denunciaram o dado por agressão. Porque às vezes a gente vê mulheres muito bem-sucedidas que são silenciadas pelo medo, pela dependência emocional, por ameaças que às vezes esses parceiros reúnem provas, situações íntimas, delicadas e ameaçam expor. E essa violência vai se tornando um ciclo vicioso na vida do casal. Bora pro nosso ping-pong final? Vamos! Vamos lá. Um furo de reportagem inesquecível. Eu acredito que o grande furo eu vou colocar, que é o caso do dado, porque eu acho que ele me traz para uma causa. Eu me sinto chamado a debater esse assunto a partir de um furo de reportagem tão denso. Então, eu escolho esse, porque eu acho que ele tem a ver com uma causa, com uma questão da nossa sociedade. Um perrengue de bastidor. Dá aquela vontade de fazer o número 2, aquele negócio que você não segura, que incontrolável, a verdadeira piriri, e você tá fazendo um programa ao vivo. Eu já passei uma situação bem complicada que eu tive que sair correndo. Foi agora no Fofocalizando? Não, foi no melhor da tarde. Foi no melhor da tarde? E foi desesperador. E eu tinha tomado coisa, me falaram, não, você não vai sentir, e aí não teve jeito. Mas deu pra disfarçar bem. Uma frase que te representa no jornalismo. Primeiro o ser humano, depois a notícia. Um valor seu. Eu acredito que eu sou humano. Eu tenho empatia pelas pessoas. Um defeito. Teimoso. Quando fala, não Sério? pode, não vai. Ah, quero ver se... Nossa, vários artistas me falaram isso. Duvido. Ah, duvida? Então toma. O código é duvido. Se a pessoa falar duvido, acertou. Me tirou do sério. Aí vai ter que aguentar as broncas. Uma qualidade. Eu sou leal. Eu acho que é a minha Muito principal leal. característica. Até o fim. A todo mundo, assim. E em qualquer situação. A todo mundo, não. Não, jamais. A todo mundo também. Nossa, mas assim... Não, eu tenho pouquíssimas pessoas que eu sou leal. Sério? Pouquíssimas, que eu sou leal até o fim. Que eu vou... Aconteça o que acontecer. Mas eu acho que é uma característica que as pessoas que estão comigo, sabem que eu sou, elas têm certeza. E é muito notório, assim, Não, eu escolho pouca gente. Eu até falo isso, porque ser leal exige muito trabalho. Porque é o tempo inteiro você é testado pra ver se você... Não, eu sou muito leal, eu não abro mão. Você é dos meus, não adianta. Pode vir o mundo, não tem dinheiro, fama, situação, crise. Eu estarei aqui até o fim. Uma fofoca pra fechar. Eu tô agoniada. Eu acho que tem um movimento hoje que tá aí pra acontecer na televisão que vai modificar a história novamente da TV. Acho que a TV vem sendo moldada por momentos novos, em que o digital chegou com tudo, em que ter uma trajetória é importante, mas falar com todas as gerações é o maior ativo que uma pessoa que... E eu acho que são poucos nomes hoje na história da televisão brasileira que conseguem fazer isso. Então, eu acredito que o ano de 2026 vai ser um ano marcante. E eu percebo que as principais emissoras do país estão atentas a isso. Então, eu acho que... Eu diria que a grande fofoca é uma nova era nas novelas, uma nova era nos programas, uma nova era até no próprio jornalismo, que sempre foi... eu falo isso, eu costumo até brincar. Esses dias eu encontrei com o César Filho e brinquei com ele falando sobre isso. Eu acho que ele foi um puxador de formato novo. O pessoal tá falando aí do Tralli comentar e etc. O Tralli veio, os próprios jornais da própria Record, mas a gente viu o Horário Nobre seguir uma tendência que César Filho trouxe, que não era comum. O principal jornal da emissora para esse formato. O que eu tô querendo dizer é, a fofoca que a gente vai ver é uma movimentação muito grande, mas grande demais nessas emissoras, porque tem muita coisa legal precisando acontecer e pode acontecer.
Matheus, gostaria muito de agradecer. Eu amei, obrigado pelo convite, muito obrigada, eu amei conhecer mais essa história. Eu amei, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho em fazer o programa com tanta qualidade. Realmente, você tem esse brilho no olhar, você tem essa delicadeza de tratar os assuntos que às vezes são mais chatinhos ou delicados, com essa forma de deixar à vontade. Obrigado, eu amei, foi uma honra estar aqui. Obrigadíssimo. Foi todo meu, muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo, gente, até a próxima.